Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, começando mais um programa Enquanto a Bola Não Rola, um programa que a gente criou para poder falar com você, torcedor rubro-negro, sobre tudo que está acontecendo fora das quatro linhas do Mengão queridão. Reunião para contratar o Rodrigo Caio, o clube brasileiro já se reuniu com o Rodrigo Caio e o zagueiro rubro-negro pode deixar a equipe carioca agora no meio do ano. Também vou falar com vocês a respeito de uma temeridade que a diretoria rubro-negra tem para o dia de hoje. O bicho tá pegando lá no CT do Ninho do Urubu e eu vou contar já já para vocês essa história. Flamengo se aproxima de lateral esquerdo pedido por Jorge Sampaoli. Vai dar mole? Claro que não. Fica até o final do vídeo com a gente. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, contar para os seus amigos sobre a existência do Resenha Rubro-Negra para que eles possam vir, se inscrever e ficarem por dentro de todas as notícias do Mengão queridão. Nação, e esse vídeo aqui é um patrocínio da 1xBet. A 1xBet é uma empresa global bookmaker que tem colaboração nada mais, nada menos do que com Barcelona, entre outras grandes equipes do futebol mundial. Com a 1xBet, você tem grandes ganhos, o pagamento é muito rápido e cá pra nós, né? É o site mais confiável de apostas da internet. Com a 1xBet, você pode jogar em várias ligas, mas olha só, não é só futebol que tem lá não, tá ligado? Lá você também pode fazer apostas naquele jogo que você tanto gosta, nos chamados eSports. Registre-se hoje mesmo com o link que está aqui na descrição desse vídeo e use o nosso código promocional Resenha Rubro 1x para você poder ter um grande bônus. No seu primeiro depósito, se você colocar 50, você terá 100, com limite de até R$ 1.500 para poder se divertir e ajudem o nosso canal a permanecer com esse importante patrocinador. Registrem-se, nação, para que cada dia mais a 1xBet acredite no nosso trabalho e permaneça com a gente por bastante tempo. Hoje, vocês têm aí a possibilidade de fazer aquela fezinha em Vélez e River Plate. Mas não precisa nem falar que é River Plate na cabeça, né? Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, Chapecoense e Sampaio Corrêa. A minha indicação, obviamente, é pela equipe de Chapecó. Vai dar mole, nação? Bora aproveitar para se registrar, usar o nosso código e se divertir com a 1xBet. Nação, o Flamengo empatou em casa com o Cruzeiro nessa última rodada do Campeonato Brasileiro e com isso o Flamengo ficou ali na 7ª colocação com 13 pontos. O Flamengo podia estar lá no G4, já podia estar tentando alcançar o Botafogo, que é o líder do certame hoje, com 8 pontos a mais que o Flamengo. Hoje o Botafogo, com a vitória que conseguiu neste final de semana sobre o América Mineiro, soma 21 pontos contra 13 do Flamengo. As coisas até que não estão tão ruins assim não, poderiam estar melhores, mas com os tropeços dos demais clubes, o Flamengo está a um pontinho só do Atlético Mineiro, que é o primeiro clube no G4, ou seja, há possibilidade, sim, do Flamengo conseguir disputar esse Campeonato Brasileiro, até porque tem elenco e os clubes que estão à frente não tem tanto elenco quanto o Flamengo. O negócio é a vontade dos jogadores, é os jogadores estarem a fim de correr atrás, estarem a fim de quererem partir para cima desse certame que eles parecem não dar a mínima. Vai rolar uma reunião hoje lá na Gávea e aí eles vão definir se a instrução passada para Sampaoli será disputa os 3 campeonatos em condições de igualdade para ganhar os 3 ou vamos priorizar as Copas. Hoje, a diretoria rubro-negra, através do Conselho de Futebol, vai definir as prioridades e as metas para o futebol do Flamengo daqui para frente. Toda segunda-feira eles se reúnem para poder conversar sobre esse tema. Agora, o Rodolfo Landim deve estar hoje no Ninho do Urubu. É esperado a presença de Rodolfo Landim para conversar com o grupo de jogadores e saber o que está acontecendo, por que o time não rende. Em virtude disso, Rodolfo Landim e a administração geral do Flamengo mais do que triplicou a quantidade de seguranças no ninho. Geralmente, no Ninho do Urubu, nós temos de 3 a 6 seguranças trabalhando normalmente.
Hoje, nós temos 36 seguranças dentro do Ninho do Urubu, trabalhando para fazer a segurança do Ninho do Urubu. Isso porque é muito provável que o Rodolfo Landim visite o centro de treinamento Jorge Elal e também porque os caras estão temendo que alguma torcida, seja ela organizada ou não, vá até o Ninho do Urubu para poder protestar. O fato é que até o presente momento as coisas estão tranquilas lá no Ninho do Urubu. Não há nenhuma movimentação de protestos, mas o Flamengo já está com esse receio. Eu conversei com uma pessoa dentro do Flamengo que me contou que eles estão preocupadíssimos com a segurança dos jogadores e dos dirigentes durante essa semana. É uma semana decisiva. Houve protestos contra o Bruno Spindel, único representante do Flamengo no Maracanã no jogo contra o Cruzeiro neste sábado, e eles estão com receio de que em caso de eliminação para o Fluminense, o coro possa cantar como cantava em outros tempos, e por isso até a Polícia Militar já está avisada para o dia de sexta-feira fazerem um plantão, darem uma assistência robusta no Ninho do Urubu. Agora, olha só para vocês, os caras estão tão sem confiança no elenco que eles montaram que eles já mais do que triplicaram a segurança no CT hoje, segunda-feira. O jogo com o Fluminense é só na quinta-feira. Alguns seguranças estranharam até essa movimentação da diretoria, porque não é comum, não aconteceu nada assim de extraordinário para haver essa triplicada de segurança no Ninho do Urubu. Não tem movimentação de organizada no Ninho do Urubu, apenas a ida, a possível ida do Rodolfo Landim até lá, mas eles já avisaram a Polícia Militar do Rio de Janeiro, já avisaram os seguranças sobre o forte esquema que vai ser preparado para o time na sexta-feira em caso de derrota para o Fluminense. Ou seja, os caras já estão esperando o pior, não confiam nesse elenco. Por isso os caras vão dar ou vão tentar dar a Sampaoli as condições de poder montar o elenco do jeito que ele quer. Porque para a diretoria está muito certa a falta de empenho dos jogadores, seja ela de propósito ou até sem ser por querer. Por exemplo, o relaxamento dos jogadores pode não ser uma coisa proposital, pode ser uma coisa embutida ali por conta dos títulos que ganhou nos últimos anos. Como não há um psicólogo para trabalhar a cabeça dos atletas, e o Marcos Braz veta qualquer possibilidade de entrada de um psicólogo no Ninho do Urubu, porque para ele é uma briga a questão do psicólogo, uma questão de honra, não dar o braço a torcer, eles vão renovar o elenco. Agora, vocês pensam bem, né? A mentalidade da nossa diretoria. Não, ao invés de trazer o psicólogo para trabalhar a cabeça desses jogadores e deixá-los motivados, entendedores que eles precisam ganhar todo dia, vamos trocar os jogadores. É mais barato trocar os jogadores. Se bem que tem alguns jogadores aí que eu sei que a maioria dos torcedores rubro-negros quer que saia do Flamengo. Davi Luiz, que teve seu contrato renovado. Arthur Vidal, que tá aí podendo sair pro Tigres do México, eu já falo isso para vocês há muito tempo. Marinho, que fez aniversário hoje. Aliás, toda vez que tem um jogador aniversariando, no jogo anterior ele não joga, né? É engraçado, é estranho, mas são só coincidências. Aconteceu com o Everton Ribeiro, aconteceu com o Davi Luiz, aconteceu com o Marinho, mas são só coincidências. Não foi porque os caras queriam comemorar com a família, não. Só coincidência. Então tem alguns jogadores que a gente quer que saiam. Agora, tem jogadores que a gente sabe que se tivesse alguém ali com pulso firme, se tivesse alguém ali segurando, se tivesse alguém ali brigando, tendo uma responsabilidade de cobrança em cima dos caras, poderia jogar mais. Por exemplo, o Gabriel faz o que faz porque ele tá soltinho no ninho. O Gabriel não é o segundo capitão da equipe do Flamengo. O Gabriel é o primeiro capitão. Ele só não usa a braçadeira quando o Everton Ribeiro tá em consideração ao Everton Ribeiro, porque quem manda no negócio todo mesmo é o Gabriel, com a conivência e até o apoio de Davi Luiz e de Felipe Luiz. Então, esses três, capitaneados pelo Gabriel, hoje são os donos do Flamengo. Eu não duvido nada que vai chegar o dia que eu vou noticiar para vocês que o Landim se reuniu com os jogadores para demitir um treinador e já saber quem deveria contratar. Vai chegar o dia que nós não precisaremos de vice-presidente de futebol. Os jogadores farão esse papel. Eles mesmos vão interlocutar-se com o Rodolfo Landim para poder contratar jogador, para poder contratar treinador, porque a coisa está tão
permissiva no Flamengo hoje, que não vai demorar muito para o Gabriel falar em nome da presidência. Não vai demorar. E não há cobrança de parte nenhuma. Eu gasto a minha garganta aqui falando com vocês, eu gasto a minha garganta explicando o porquê que nós não podemos ter o Juan, o porquê que nós não podemos ter o Fabinho Soldado, mas nenhuma movimentação é feita por parte de nós, torcedores rubro-negros, nem nas redes sociais, nem presencialmente no Ninho do Urubu ou na Gávea, para que as coisas mudem. Então, vamos seguindo as coisas do jeito que as coisas estão, vamos ver onde que as coisas vão terminar. O fato é que nenhum de nós está gostando dos resultados do Flamengo, né? Por isso, o Rodolfo Landim acha mais fácil trazer novos jogadores do que cobrar essa turma que está aí. Mas agora é o seguinte, a chegada de novos jogadores vai depender muito do que a gente fizer nesta quinta-feira e na quarta-feira da próxima semana. Porque nesta quinta-feira nós vamos jogar contra o Fluminense. Se nós formos eliminados da Copa do Brasil, isso vai ser considerado internamente no Flamengo como uma catástrofe. Para nós, torcedores rubro-negros, mais ainda. Mas internamente, financeiramente, os caras vão estar tomando um prejuízo de quase 50 milhões de reais. Então vai ser visto como um baita prejuízo. E se a gente não ganhar do Racing em casa na próxima semana, nós vamos para a última rodada da Libertadores, precisando ganhar do Alcas, mas dependendo do resultado do Nublense contra o Racing. Se o Racing, por exemplo, não perder para nós, ele está totalmente classificado, sem possibilidade de não classificar, com um empate ou com vitória em cima de nós. Daí ele vai para o jogo contra o Nublense, em casa, totalmente descompromissado, pode nem jogar com a equipe titular. Daí o Nublense pode vencer e fazer o mesmo número de pontos que o Flamengo. E dependendo do saldo de gols do Nublense, a gente pode ficar para trás e cair na fase de grupos da Libertadores da América. Por que eu estou contando tudo isso para vocês? Porque os investimentos que o Flamengo pretende fazer nos jogadores que podem chegar vai depender, obviamente, se a gente vai estar disputando as Copas. Se cairmos nas Copas, aí, patrão, eles vão reduzir o número de investimentos e a gente vai com o que tem aí, esqueçam a reformulação. Se nós sobrevivermos ao Fluminense, aí a reformulação continua. E a reformulação não necessariamente é uma reformulação física. É como eu estava conversando hoje de manhã com o dirigente rubro-negro. Pode ser uma reformulação mental. A partir do momento que alguns jogadores chaves estiverem no banco de reservas para outros jogadores que estão jogando mais, que estão correndo mais, que estão com mais vontade do que eles, talvez ligue o sinalzinho que está há muito tempo desligado na cabecinha deles e eles voltem a competir como eles competiam antigamente. O Flamengo teve 2 jogadores convocados para a seleção brasileira do técnico Ramon Menezes, Pedro e Ayrton Lucas. Merecidíssimo todas as 2 contratações. Pedro é um excelente centroavante que no esquema do Sampaoli ainda não se encaixou. Não se encaixou também porque o Pedro, após voltar de lesão, não jogou mais com os meias armadores do Flamengo, com Arrascaeta e com Everton Ribeiro. Por isso a necessidade do Flamengo ter 2 meias criativos nesse elenco para o segundo semestre. Porque na falta de Arrascaeta e Everton Ribeiro, precisamos de meias que consigam municiar os nossos atacantes. Mas ainda assim o Pedro vem sendo muito incombatível, vem aceitando a marcação adversária de forma muito fácil. Mesmo sem jogar com meias habilidosos, o Pedro poderia participar mais do jogo, poderia finalizar mais a gol, poderia ser mais perigoso do que vem sendo. E o Pedro está aceitando a marcação. O importante é não deixar o Pedro ficar desmotivado. É o Sampaoli saber trabalhar a cabeça do Pedro para que ele continue firme na expectativa de conseguir render mais do que ele vem rendendo. Porque o Pedro é um cara importantíssimo para todos nós. E hoje ele não é nem sombra do jogador que já foi, devido ao esquema, devido à falta dos meias, devido à competência de municiá-lo com bolas. Eu vou fazer um comentário aqui sobre uma situação que aconteceu no jogo, que vai ser um comentário talvez impopular, talvez vocês não concordem comigo, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: vocês têm total liberdade para não concordar comigo, total liberdade para colocar a sua opinião aqui. Só vamos nos expressar de maneira educada. O que eu vou falar é baseado em coisas que eu já vi em outros carnavais, comparando com o que aconteceu agora. Quando o Wesley se machuca por causa de uma pancada nesse último jogo contra o Cruzeiro, o Gabriel pede para o Wesley sair rápido do campo.
Por quê? Porque o Flamengo precisava ganhar. A torcida já estava começando a ficar impaciente. Os jogadores sabem que se não fizerem o papel deles dentro de campo, eles vão ser cobrados fora de campo. Então, quando o Gabriel pediu para o Wesley sair rápido de campo, o Gabriel não estava querendo desfazer da jovem promessa do Flamengo. Na verdade, ele estava querendo correr atrás do resultado. Como eu disse para vocês, eu estou comentando uma coisa que eu já vi em outros carnavais. Já aconteceu muitas e muitas vezes com o Flamengo, com o Corinthians, com o Palmeiras, com o Cruzeiro. Eu já vi jogador do Cruzeiro lesionado, dos companheiros empurrarem ele para fora de campo, para eles poderem bater a falta e continuar porque precisavam do resultado. Muitas pessoas criticaram o Gabriel, falando que o Gabriel xingou o menino. Não tem nada disso. Do meu ponto de vista, vendo o futebol antigo, com a experiência do futebol da década de 80, de 90, dos anos 2000, que eu vi, que eu acompanhei, ele queria correr com a bola. Ele queria correr com o jogo. O tempo estava terminando, o jogo estava terminando e precisávamos do resultado. Só isso. Nesse aspecto, não há motivos para a gente ficar contra o Gabriel. Muito pelo contrário, nesse lance, ele estava buscando o resultado. Agora, nós podemos falar da quantidade de passes errados, da quantidade de vezes que ele volta, do pênalti mal batido. Aliás, eu nem acho que o pênalti foi mal batido, né? Há os que digam que pênalti bem batido é aquele que entra, ponto. Mas foi bem tiradinho do goleiro, tanto que bateu na trave. Mas perdeu o pênalti, coisa que não é de costume dele bater, o melhor batedor de pênaltis do mundo, né? Não é costume dele errar, errou. E nós podemos questionar a atuação do Gabriel como um todo. Não vem sendo o jogador que a gente precisa, corre muito, se esforça muito, luta muito, mas para mim o Gabriel hoje é o Marinho 2.0. Que é a mesma coisa, o Marinho também corre muito, se dedica muito, se doa muito, mas não mexe no placar, não muda o resultado do jogo. É o caso do Gabriel, que nos últimos 7 jogos fez 4 gols, mas ainda assim é muito pouco para quem ele é, para quem ele representa e para tudo que a gente precisa. Pedro e Ayrton Lucas, como eu estava falando para vocês, foram convocados para a seleção brasileira. O último jogo da seleção brasileira, o último amistoso que os dois vão disputar, é no dia 20 de junho. O Flamengo tem jogo contra o Bragantino no dia 22. Teoricamente dá para os caras voltarem, porque eles teriam um voo de 11 horas do dia 20, chegariam no Brasil aí no dia 21, né, poderiam descansar e estariam à disposição no dia 22 para poderem jogar contra o Bragantino. O detalhe é a questão do cansaço, né? O Sampaoli, eu venho falando, o Sampaoli, pelo segundo jogo consecutivo, ele morre com 2 jogadores para poderem entrar em campo, porque ele faz uma substituição por vez. Daí ele faz 3 substituições em 3 janelas. Aí ele não pode colocar mais 2 jogadores. É óbvio que o treinador pode fazer quantas substituições ele quiser. Ele não é obrigado a fazer 5 substituições. Ele pode fazer 3, 1, 2. Já vi treinador que não fazia nenhuma no Flamengo. Mas o fato é que ele não deveria mexer com 3 atletas em 3 janelas. Ele deveria sempre deixar uma janela aberta para casos de lesões. Contra o Corinthians, foi o Léo Pereira que se lesionou e teve que ficar até o final. Demos sorte que ele fez o gol. Nesse jogo contra o Cruzeiro, foi o Wesley que teve que ficar no sacrifício até o final. Então, o prudente seria fazer a substituição no intervalo, porque aí não conta uma janela, o jogador já voltando do intervalo não se conta uma janela, e deixar sempre uma janela aberta para casos de lesão, para algum tipo. Imagina se o goleiro se lesiona. Imagina se acontece algum problema que o goleiro não consegue ficar em pé. Teríamos que tirar um jogador da linha para botar no gol e botar o goleiro no ataque. Olha a situação que ia ficar. Então é preciso o Sampaoli olhar mais para essa situação para que as coisas fiquem melhores. E aí, pessoal, o Sampaoli tentou por 2 vezes a contratação de um lateral esquerdo e não conseguiu. Dessa vez ele está perto de conseguir. Estou falando do Alexandro, da Juventus. O Alexandro queria permanecer na Itália. Por quê? Porque já está lá há muito tempo com a família dele e lá na Itália ele está bem colocado, está suave, está tranquilo, queria ficar por lá mesmo. Mas como está vendo que não vai ter jeito de ficar lá na Itália, entre ir para um clube menor europeu, porque ele vem recebendo sondagens de clubes pequenos, como Lille da França, Girona da Espanha, entre ir para esses clubes, ele prefere vir para o Flamengo, voltar para o Brasil e atuar pelo Flamengo. E o Sampaoli quer muito esse jogador e depois do jogo contra o Fluminense, o Flamengo deve intensificar a questão das contratações.
Por quê, meus amigos? Porque se a gente cair na Copa do Brasil, a grana que já é curta vai ficar mais curta ainda. Se cairmos para o Fluminense, muitas das contratações que o Flamengo quer trazer, seja por empréstimo, seja por compra, seja sem contrato, o Flamengo vai cessar. Porque se cairmos nas Copas, o Flamengo vai começar o processo de reformulação de elenco esse ano. E vai sair uma chuva de jogadores. 3, eu já falei para vocês que é desejo da diretoria que saiam. Davi Luiz, Pablo e Rodrigo Caio. O Rodrigo Caio, inclusive, já até se reuniu com representantes do São Paulo para ter a possibilidade de voltar para o Morumbi no meio do ano agora. E isso está muito perto de acontecer. Ainda não há um acerto formal entre as partes, mas a primeira conversa foi bem agradável, o jogador gostou, o São Paulo gostou, ainda vão ter outras reuniões para que o martelo seja batido. O Flamengo fica só espiando. Não vai dificultar a saída do Rodrigo Caio, nem mesmo para o São Paulo. O Atlético Mineiro foi outro interessado, mas não chegou a conversar com o jogador, que vê com bons olhos voltar para o clube que o revelou. Nação, tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Fiquem antenados na família VVP, porque ao longo do dia nós vamos trazer mais informações de tudo que está acontecendo no Mengão Queridão, sempre complementando uma coisa com a outra. Valeu? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos. Tamo juntos, nação. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Mengo, 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 Mengo.